Mais uma polêmica agita os bastidores de Brasília. O ministro Edson Fachin assumiu recentemente a presidência do Supremo Tribunal Federal, mas, segundo revelou o jornal O Globo, a chamada interlocução política da Corte não ficará sob sua responsabilidade direta. Em vez disso, outro ministro assumirá esse papel, escancarando de vez a transformação do STF em um ator político ativo, e não apenas no guardião imparcial da Constituição, como deveria ser. Esse movimento acendeu o alerta. Afinal, em uma democracia saudável, os papéis institucionais são bem definidos. O Executivo governa, o Legislativo legisla e o Judiciário julga. Quando um ministro do Supremo passa a exercer funções de articulação política, o equilíbrio entre os poderes fica distorcido. E é justamente isso que estamos assistindo neste momento no Brasil. O que significa? Afinal, um interlocutor político do STF? Esse termo indica alguém que assume, na prática, o papel de negociar com o Congresso Nacional, de dialogar com líderes partidários e até de influenciar pautas políticas. Não estamos falando de decisões judiciais, mas de articulação, de bastidores e de interesses que deveriam ser debatidos nas casas legislativas, não no tribunal mais alto do país. Na visão de críticos, isso equivale a transformar o STF em uma espécie de superpoder político, capaz de interferir em áreas que não lhe cabem. Se ministros passam a articular diretamente decisões com parlamentares e governadores, onde fica o limite entre julgar e governar? E o que sobra da separação dos poderes, que é a base de qualquer democracia moderna? Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o Supremo se coloca no centro do tabuleiro político. Nos últimos anos vimos a Corte decidir sobre impeachment, prisão de parlamentares, medidas contra redes sociais, investigações que atingem diretamente a presidência da República e até decisões que impactam processos eleitorais. Sempre que o Supremo atua além do esperado, cresce a percepção de que os ministros assumem papéis que pertencem a deputados e senadores. Agora, com Fachin na presidência e outro ministro sendo apontado como o responsável pela articulação política, temos um sinal ainda mais claro. O Supremo não apenas participa do jogo político, mas se organiza internamente para se consolidar como ator central desse jogo. Mas o que isso significa na prática para o Brasil? Significa que a democracia passa a sofrer de uma inversão perigosa. Em vez de termos representantes eleitos pelo povo discutindo e decidindo o futuro do país, temos ministros que não passaram pelas urnas, assumindo papéis de negociação. Isso coloca em risco não apenas a legitimidade das decisões, mas também o próprio funcionamento do Estado democrático de direito. Além disso, a reportagem aponta que essa estratégia do STF surge em um momento de forte tensão política, em que temas como anistia, investigações contra políticos e liberdade de expressão estão no centro do debate. O Supremo, ao se posicionar de maneira política, deixa claro que não quer abrir mão do controle sobre esses assuntos. Muitos analistas avaliam que essa postura funciona como um verdadeiro banho de água fria na democracia brasileira. Isso porque a atuação política do STF não é neutra. Ela favorece determinados grupos, fortalece aliados e enfraquece adversários. Assim, em vez de ser o árbitro imparcial do jogo, o Supremo se coloca como jogador ativo, influenciando resultados. Do outro lado, defensores da medida argumentam que o Brasil vive uma crise institucional e que o STF precisa se posicionar para conter abusos de outros poderes. Para eles, a interlocução política seria uma forma de manter diálogo e evitar rupturas mais graves. Mas a questão que fica é, até que ponto o diálogo se transforma em interferência? E quem garante que essas decisões de bastidores são de fato legítimas? No fim, o episódio mostra que o Supremo já ultrapassou há muito tempo a linha que separa a justiça de política. E essa mistura, como a história já mostrou em outros países, é sempre perigosa, porque quando os juízes se tornam políticos, o cidadão comum perde a quem recorrer. A grande pergunta que fica é, será que o Brasil ainda tem equilíbrio entre os poderes? Ou estamos diante de uma concentração de autoridade em um tribunal que deveria apenas julgar, mas hoje legisla e governa indiretamente?